Olá, meus amigos. Quero narrar um fato para vocês. É talvez um misto de história com história. Quero falar para vocês que eu tenho um irmão mais velho. O nome dele é Luiz Carlos. O meu irmão Luiz Carlos, quando a gente crescia, tínhamos, temos, né, um respeito muito grande um pelo outro. Ele, como irmão mais velho, é o que cuidava da gente. Ele sempre estava de olho em nós. Ele, como irmão mais velho, ele era aquele que era o nosso exemplo. Tínhamos que seguir os seus passos. Minha mãe e meu pai sempre falavam para a gente fazer o que ele fazia aqui. Ele era um exemplo. E falava para ele que ele devia sempre estar de olho em nós, tomando conta de nós. Então sempre meu irmão mais velho tomava conta da gente. Quando a gente estava fazendo com atitudes um pouco temerárias, né? Que punham em risco a nossa integridade, ou atos de desobediência, ou arte, né? Que a gente, criança, é muito arteira. Toda vez que a gente estava fazendo algo errado, a verdade é. E a gente olhava, eu e meu irmão Luiz Carlos, lá estava ele de olho na gente, sempre observando. E como a gente estava fazendo arte, lógico, olhava o olhar dele, aquele olhar bravo, icônico, nós rapidamente parávamos com a nossa arte. Opa, aqui a coisa estreitou. Senão ele vai levar ao pai e a coisa fica preta. Porque se o meu irmão mais velho levasse aquelas atitudes, nossa, que não fossem atitudes perfeitas, né, que eram coisas deploráveis, arte mesmo, o meu pai, logicamente, ele não tinha o mesmo apreço por nós, ou seja, não nos presenteava, chamava atenção, nos punha de castigo. E a gente era punido pelas nossas faltas. Com falta sempre, com falta de uma recompensa, né? Se você faz arte, logicamente você não vai merecer seu presente de aniversário, seu presente de Natal, ou até mesmo um doce no bar, um sonho na padaria. Era sempre lembrado. Você lembra daquele dia? Você estava em arte, fazendo alguma coisa errada? Então, meu irmão relatava ao meu pai. E meu pai, logicamente, então, nos dava essa punição. Ao contrário, o contrário era maravilhoso. Quando a gente andava na presença, quando a gente honrava nosso pai, honrava nossa mãe, tínhamos as nossas ações, eram ações merecedoras de mérito, de aplauso, de recompensa, obediência a uma tia, até mesmo levar socorros, né? Levar a compra da minha tia, levar ela na farmácia, levar ela no médico, socorrer de alguma forma. De alguma forma praticar o bem. Ou seja, toda vez que nós praticávamos o bem, lá estava meu irmão também de olho em nós. E ele nos via quando a gente fazia as coisas boas e ia lá falar para o pai. E contava para o pai. Meu pai chegava para o meu pai e falava assim: ô pai, estava de olho lá no Milton. Olha, hoje está de parabéns. O senhor acredita? A tia Ângela, ela estava com uma compra pesada. O senhor acredita que o Milton parou o que estava fazendo? Ele estava jogando bolinho de gude na calçada. Parou de jogar bolinho com seus amigos, falou para os amigos esperarem ele. E ele foi lá e ajudou a tia. Levou a bolsa pesada para ela, mesmo que para ele fosse tão forte. E o senhor não sabe da maior. Quando ela quis dar uma recompensa para ele falou: não precisa não, tia. Eu não fiz nada por minha obrigação. Fazer o bem é o que meu pai sempre me ensina. Meu pai sempre fala para nós: faça o bem sem olhar para quem. Não merecemos de recompensa, porque a recompensa vem do meu pai. E era assim. Então toda vez que a gente fazia alguma coisa, lá estava meu irmão também nos observando. E a recompensa vinha do pai. Mas o contrário,
o contrário, era terrível. Quando a gente virava as costas e não fazia o bem, ou não obedecia a minha mãe, a coisa estreitava. Lá estávamos nós de novo. E esse era meu irmão. E o meu irmão cuidava muito da gente. E toda vez que a gente fazia também, respeitava ele, cuidava dele. Ele é aquele que dava proteção, ele nos protegia. Nossa, uma vez eu estava brincando e meu primo tinha um cachorro chamado Guri. O Guri era bravo, um cachorro bravo. E eu fui enfesar o Guri. A criança faz arte. Eu fui enfesar o Guri meu. O Guri avançou para cima de mim, veio bravo. Você acredita? Meu irmão se colocou na frente do Guri. Não deixou o Guri se aproximar de mim. O Guri avançou nele, mesmo que o Guri avançasse nele. Ele enfrentou o Guri e pôs o Guri para correr. Esse é meu irmão, meu protetor. E ele falava, não faça mais isso, não provoque. Se você não aguenta com o seu inimigo, não provoque o seu inimigo. Cuidado. Aprendi, sempre estava nos ensinando lições a respeito de a gente não pode com o inimigo, não se provoque ele. Então, ele sempre estava nos ensinando. Quando fazíamos coisas boas, recompensa recebíamos. Mas quando fazíamos arte, oh meu Deus, lá estava meu irmão. Eu lembro de outra feita também, eu já contei uma vez, mas vou contar de novo. Eu gostava de empinar papavento, e eu fui empinar e tinha um rapaz muito malvado. Era um inimigo declarado. E eu, no que eu pus a minha pipa no ar, lá veio o inimigo declarado e cortou a minha pipa. Eu pus-me a chorar. Fiquei muito triste. E veio meu irmão. Por que você está triste? Por que você está chorando? Falei para ele, falei, Luiz, estou chorando porque o Lourenço cortou a minha pipa e está lá rindo de mim. Fez uma maldade. Toda vez que ele faz uma maldade, ele fica rindo da gente. Meu irmão falou, não. Nenhum inimigo ri do meu irmão. Vamos, onde ele está? Falei, está lá no campinho. Meu irmão foi lá. E ele estava empinando uma pipa com o capim. Aí chegou pro capim e falou pro capim, que era o Lourenço. Escuta, você cortou a pipa do meu irmão? Ah, tá no ar. Não tem dono. Tem dono sim. Ele é do meu irmão e ele tem um irmão mais velho que toma conta dele. Um irmão mais velho que está sempre de olho nele. Não permite que ele faça as coisas erradas. Mas também ele só faz coisas certas. E eu tenho certeza que ele nada fez para você ter feito isso por ele. Então agora você arrebente a sua pipa e dê para ele. Dê o que é seu para ele. Olha só, o meu irmão fez o meu inimigo. Devolveu o que eu tinha perdido. Mandou dar a pipa para mim. E ele teve que dar a pipa dele. Retribuiu aquilo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Veio muito mais linha. A pipa era muito maior, muito melhor. E esse era o meu irmão. Meu irmão tomava conta. Mas não só de mim. Não só de mim, de todos. Toda vez que nós fazíamos coisas boas, eu, a minha irmã Mara, minha irmã Cristina, meu irmão Marcelo, ou até mesmo meus primos, meus amigos, todos aqueles que nos rodeavam e tinham o nosso irmão Luiz Carlos como herói, o irmão mais velho, ele sempre ficava feliz com nós. Ah, mas não gostava de mentira. Olha, não gostava de enganar ninguém. Era uma pessoa muito certa. Por isso minha mãe sempre falava para nós, sabe de uma coisa? Faz tudo quanto teu irmão mais velho mandar. Toda vez que seu irmão mais velho mandar fazer alguma coisa de boa, faça. Porque ele sabe o que faz. O meu irmão mais velho, o Luiz Carlos, esse sim, é muito, muito esperto. Muito inteligente. O engraçado que eu sempre percebia, aonde a gente estava, fazendo coisa boa ou fazendo coisa ruim, sempre ele estava de olho em nós.
Sabe o que eu aprendo com isso? Que o nosso irmão Jesus Cristo, o primogênito do Pai, é assim como meu irmão mais velho. Com quem será que o meu irmão mais velho aprendeu a ser tão bom, tão perfeito, tão atento? Eu acho que foi com Jesus. E eu aprendo com meu irmão. Eu aprendi que Paulo falou o seguinte. Sabe o que Paulo falou? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Agora eu entendi. O meu irmão mais velho é imitador de Cristo. Fique com essa história misturada com história. E siga esses passos. Seja sempre bom. Vai merecer recompensa. Mas se for arteiro, vai merecer o castigo. Fique com Deus.